E nesse vídeo você vai aprender o passo a passo da famosa indução hipnótica do Dave Elman. Primeiro vamos assistir eu aplicando o passo a passo e em seguida eu vou explicar cada etapa e também eu vou explicar como resolver qualquer falha que pode ocorrer nessa indução. Bora lá? Se concentre em algum ponto. Isso. Respira bem fundo e feche seus olhos. Ótimo. Agora com os olhos fechados, direcione os olhos para cima, em algum ponto no meio das sobrancelhas. Isso mesmo. E mantenha os olhos nessa posição. Em algum momento, farei uma contagem de 1 até 3. A cada contagem, você vai perceber uma espécie de cola entre esses olhos. E no 3, apenas no 3, talvez, você vai perceber que esses olhos vão estar completamente colados. E o mais interessante é que quanto mais você tentar abrir os olhos, mais colados, mais desligados eles vão estar. 1. Mais colado. Permita que fique mais colado. 2. Completamente colado. E 3. Tenta abrir os olhos. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Isso mesmo. Respira bem fundo. E permita que um relaxamento passe por todo o seu corpo agora. Isso. Em algum momento, vou pedir para que você abra e feche os olhos. Abra e feche os olhos. E você vai perceber que quanto mais você abre e fecha os olhos, mais você relaxa. Quanto mais você abre e fecha os olhos, você vai dobrando cada vez mais o relaxamento. Abre os seus olhos, fecha os olhos, relaxa mais. Abre, fecha. Isso. Abre, fecha. Vai relaxando cada vez mais. Abre, fecha. Isso. Abre, fecha. Mais e mais. Muito bem. Em algum momento, vou pegar neste pulso. Eu gostaria que você se permitisse a desligar completamente esse braço agora. Desligue completamente. Isso mesmo. Bem desligado. Solto. Totalmente relaxado. Em algum momento, eu vou soltar esse braço e você vai dobrar o relaxamento. Um relaxamento ainda maior. Respira bem fundo. E dobra o relaxamento. Muito bem. Mais e mais relaxado. Ótimo. Vai ampliando cada vez mais. Tudo que você ouve, tudo que você sente, te relaxa ainda mais. Muito bem. Em algum momento, gostaria que você contasse de 100 até 1. Em voz alta, dessa forma. 100. Mais relaxado. 99. Mais relaxado. 98. Mais relaxado. Você vai perceber que entre 98 e 97, esses números vão simplesmente desaparecer. E assim que esses números desaparecerem, você vai estar completamente relaxado. Comece a contar agora. Vai fazendo com que esses números desapareçam. 99. Simplesmente desaparece. Você aprofunda o relaxamento. Bem fundo. A primeira etapa consiste em captar a atenção do voluntário. Eu não acho eficiente já solicitar a pessoa para fechar os olhos, porque a concentração ainda vai estar muito dispersa. Portanto, capte a atenção do voluntário primeiro e em seguida conduza o fechamento dos olhos. E para captar a atenção, basta apenas solicitar que o mesmo se concentre em qualquer ponto à sua frente. Essa primeira etapa também já é uma verificação se o seu pré-talk e rapport estão presentes no jogo. Um truque para gerar esta resposta de olhos colados rapidamente é solicitar para o voluntário ou cliente manter os olhos para cima, não a cabeça, apenas os olhos. Se você testar agora mesmo, fechar os olhos e olhar para cima, você vai descobrir que naturalmente abrir os olhos se torna muito mais difícil. É um truque que dá muito certo. Outro truque é gerar uma dissociação em suas sugestões. Isto é, ao invés de falar os seus olhos, diga estes olhos. Estes olhos vão se tornar cada vez mais colados. Mas Anderson, e se o voluntário ou cliente abrir os olhos? Isso não é um erro. Basta apenas dizer algo como: muito bem, você demonstrou que está no controle, e isso é ótimo. E agora, prove para si mesmo que você pode se concentrar mais e seguir exatamente as sugestões. E repita o processo.
No entanto, é interessante mudar as sugestões, não fazer as mesmas palavras que foram ditas anteriormente. Se por acaso nesse ponto o voluntário abrir os olhos novamente, então dê um passo atrás e retorne para o pré-talk. Seguindo, o voluntário ou cliente gerou a resposta dos olhos colados. Partimos então para a segunda etapa da indução, o fracionamento, e que consiste em solicitar o cliente que abra e feche os olhos. E é importante semear a sugestão de que quanto mais ele abre e fecha os olhos, estes olhos se tornam cada vez mais pesados. O truque dessa etapa é informar ao voluntário que quando mesmo abrir os olhos, que se concentre apenas em um único ponto e apenas nesse ponto. A intenção aqui é não dispersar a concentração. E uma forma também utilizada para isso não ocorrer é utilizar a sua mão na frente do rosto do voluntário, fazendo o movimento de levantar no abrir os olhos e abaixar a mão no fechar os olhos. No entanto, esse movimento com as mãos é totalmente opcional. Afinal, você pode apenas sugestionar que o voluntário, ao abrir os olhos, se concentre apenas em um único ponto. E uma dica fantástica: acompanhe e utilize as respostas não verbais do voluntário para aprofundar a experiência. E o que exatamente isso significa? É muito natural o voluntário, ao fechar os olhos e junto às sugestões de relaxamento, a cabeça do voluntário ir pesando cada vez mais. E com isso você pode utilizar esse movimento da cabeça para reforçar o aprofundamento. Muito bem, a sua cabeça pesa e você se aprofunda cada vez mais. Nessa etapa 3 ou no máximo 4, abrir e fechar os olhos já é mais que necessário. Na próxima etapa é uma verificação do relaxamento do voluntário. E portanto basta apenas pegar o braço do voluntário e recomendo você pegar pelo pulso. Porque ao levantar o braço, se a mão do voluntário estiver mole, caída, já é um ótimo indicativo. Em seguida você sugestiona que vai soltar o braço e assim que o fizer o voluntário vai relaxar ainda mais. E aqui temos que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado, como é um toque no voluntário, é muito importante no pré-talk informar o voluntário se está tudo bem, em algum momento você tocar em seu pulso. Porque se você não avisar antes, pode ser que o voluntário não goste deste toque. E com isso você encerra todo o processo. Portanto, avise bem antes de iniciar a indução. Outro ponto muito importante é que nem todas as respostas de relaxamento total é aquela que a pessoa simplesmente desaba, que a mão despenca, sabe? E quando essa resposta não ocorre, isso não necessariamente é uma falha. É um ponto de atenção apenas quando a mão do voluntário desce muito devagar, ou que é muito visível que ele está controlando a mão. E caso isso ocorra, você pode simplesmente repetir o processo, só que dessa vez informar ao voluntário que ele simplesmente relaxe completamente o braço. Esqueça o braço completamente. O importante é você observar o todo, não apenas o braço. Pode ser que o braço não teve aquela reação de despencar, mas quando você soltou, a cabeça desceu mais, o corpo relaxou mais completamente. E uma dica sensacional para essa etapa, e que ninguém sabe é: mas antes, você já se inscreveu no canal? Se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos, ok? Então a dica é, antes de soltar o braço, solicite que o voluntário respire bem fundo. E quando ele expirar, nesse momento solte o braço. E por quê? Porque é na expiração que há uma sensação muito forte de relaxamento, de deixar ir, de desapegar. E em seguida vamos para a próxima etapa, o relaxamento mental. Aqui tem muita gente que tem medo dessa etapa. E se a pessoa não parar de contar? Na verdade é que se todas as etapas anteriores forem bem realizadas, essa etapa seguirá o mesmo processo. Tudo depende das suas sugestões. E, portanto, é extremamente importante dar um motivo realmente bom para a pessoa deixar os números irem embora. Como por exemplo, e você vai descobrir que entre o número 98 e 97 eles vão simplesmente desaparecer, porque dessa forma você vai relaxar completamente. Ou seja, acabei de dar um motivo para que isso ocorra. Sempre dê um motivo para uma ação. Anote isso. E quando o voluntário começar a contar, reforce os números irem embora. Como por exemplo, isso mesmo. E deixe esses números desaparecerem. Faça com que sumam agora. Fale com convicção, com expectativa que realmente os números vão desaparecer.
Mas Anderson, e se o voluntário continuar contando? Nesse caso, vocês simplesmente sugestionam o desaparecimento dos números. E agora respira bem fundo e os números simplesmente desaparecem e você relaxa profundamente. No entanto, se todas as etapas anteriores forem bem realizadas, a consequência é o desaparecimento dos números e o fim da indução hipnótica. Particularmente, eu gosto muito e aplico bastante essa indução em contextos terapêuticos. Considero uma indução bem confortável para o hipnotista, devido que a mesma tem várias verificações dentro da indução para garantir que o voluntário ou cliente está realmente se permitindo ser conduzido por você. Isto é, são várias pequenas induções dentro de uma indução maior. Agora pratica bastante e qualquer dúvida escreve aqui embaixo nos comentários.